Simbora! Vamos juntos aqui, pessoal. Big Data Bet tá na área novamente. Um grande prazer estar com vocês. Hoje vamos falar aqui sobre o Teorema de Bayes. É uma abordagem estatística bem relevante, bem interessante. Vou trazer para vocês então nesse primeiro vídeo aqui a parte mais conceitual, mas de uma maneira bem popular, bem simples. Até porque caso você queira se aprofundar na parte didática, mais acadêmica, no próprio grupo Big Data Bet nós temos diversos livros que falam sobre a abordagem bayesiana. Então tem inclusive algumas teses, bastante conteúdo no Google, também no YouTube, para você se aprofundar, caso se interesse pelo assunto. Sugiro demais que você faça isso. Mas aqui de uma forma bem simples, eu quero trazer a parte conceitual. E no segundo vídeo nós vamos para a parte prática, onde vamos colocar a fórmula, o teorema de Bayes aqui em prática com dados no mercado esportivo de futebol. Beleza? A aplicação de Bayes é bem interessante aqui no nosso cenário das apostas, tá? Então, inicialmente, aqui eu quero trazer para vocês que o nosso querido reverendo Bayes, que lá em 1700 e lá vai paulada, criou essa abordagem, Inicialmente, o que eu posso dizer para vocês que é relevante que trazer nesse vídeo é que foi uma abordagem massivamente rejeitada, pela galera, os estatísticos clássicos, frequentistas, devido a alguns aspectos que até então o pessoal não usava, Seriam eles aqui um certo grau de incerteza, dado que, conforme a teoria de Bayes, poderíamos ter ali alguns aspectos, algumas evidências que não são totalmente quantitativas, tá? Que podem ser, até certo ponto, subjetivos, situações subjetivas na análise, Então a galera não viu com bons olhos essa parte, e também a questão de dar um trabalho maior aqui para a gente criar um modelo bayesiano, Então a modelagem bayesiana ficou muito mais popularizada a partir da década de 50 com o advento computacional, Então, sendo possível assim, então desenvolver modelos aí que não requerem tanto esforço como lá naquela época em que ele foi criado. Realmente não existia computador, Então ficava bem difícil, já que basicamente o teorema de Bayes, a abordagem bayesiana, ela parte de um princípio, de uma primeira crença, uma convicção, certo? Uma crença pré-estabelecida, e que conforme novas informações, novos dados, face a novos dados que vão surgindo, então esses dados vão incorporando aquela crença inicial e vão modificando ela. Então, num exemplo clássico aqui, nós temos uma probabilidade, por exemplo, de um time ganhar, e a cada nova informação, novas evidências que vão acontecendo no decorrer do tempo, vão já incorporando ao modelo e modificando o resultado dele. Então veja que isso requer um grau de complexidade para a modelagem um pouco maior, Então esta é uma vantagem desse modelo, Porque ele é muito mais adaptativo, do que a estatística frequentista, Certo? Então teve essa rejeição inicial, mas com o passar do tempo, esta abordagem ganhou uma relevância tão grande aqui na estatística que hoje, inclusive, ela é considerada uma classe da estatística, separada da clássica, a estatística frequentista tradicional, certo? Então, basicamente, até eu vou colocar aqui para vocês entenderem, Nós temos a estatística descritiva, vou botar aqui, descritiva, e temos a estatística inferencial. Dentro da estatística inferencial, então, nós temos essas duas classes, pessoal, que é a estatística clássica frequentista, mais comumente usada, como já diz o nome, trabalha as frequências, e a estatística bayesiana, certo?
Ambas são classes aqui da estatística inferencial. Só para a gente alinhar as coisas aqui, a estatística inferencial é aquela que não conhece os parâmetros da população, mas ela tenta inferir sobre a população através de uma amostra. Show? Então, alinhada essa parte aqui, vamos então brevemente trazer alguns exemplos só para a gente entender um pouco melhor aqui sobre todos esses conceitos, para quando a gente for para a parte prática, a gente já tem esse embasamento aqui científico para seguir em frente, beleza? Então tá, vamos lá. Então assim, um exemplo bem clássico, bem conhecido que eu quero trazer para vocês sobre estatística inferencial, que é exatamente esta que pega uma amostra para fazer uma inferência sobre uma população, é a intenção de voto, né? Aquelas pesquisas que a gente conhece bem, né? Que dizem que o candidato X tem 53% de intenção dos votos, com uma margem de erro de 2% para cima e para baixo. Então, este tipo de pesquisa precisa respeitar algumas regrinhas, né? Precisa ter uma amostragem heterogênea, né? Já que para fazer uma boa investigação dessa situação da intenção de voto, a gente precisa contemplar aqui todas as faixas etárias ou todas as escolaridades, também todas as classes sociais. Eu não posso, por exemplo, ir só numa cidade fazer uma pesquisa, então eu tenho que ter uma amostra bem heterogênea para ter um resultado aqui relevante em relação à população, né? Senão eu vou trazer uma análise enviesada. Um exemplo simples de estatística inferencial, apenas para nós alinharmos aqui, porque é um exemplo bem conhecido, né? Todos já se depararam em algum momento, né, com esse tipo de pesquisa na mídia, certo? Então agora sim, pessoal, indo para o cenário esportivo, eu quero trazer alguns exemplos para vocês também, utilizando aqui a abordagem bayesiana agora. Quando, por exemplo, vamos fazer uma análise aqui, eu vou desconectar um pouquinho aqui o assunto, falar um pouquinho sobre o mercado também, que é sempre muito interessante esse tipo de conhecimento, tá? Vamos fazer uma análise aqui que é a seguinte, ó, pessoal. Eu tenho aqui uma range de odds, tá? Vamos botar aqui, ó. Digamos que aqui seja a odd 5, aqui 1, daí aqui eu vou ter a odd 2, um garrancho aqui, mas é só pra gente entender algumas situações interessantes aqui para você, trazendo para vocês. Beleza? Então, digamos aqui que eu tenho aqui a linha do tempo aqui no eixo X, certo? Aqui eu tenho live, que eu nem vou considerar aqui, mas teria uma continuação aqui para o live, né, das odds. Aqui eu teria pré-match odds. Aqui eu tenho a abertura, show? E aqui eu tenho o fecho, ó. Fecho. Beleza? Então tá. Digamos assim que uma casa abriu uma odd para um back casa em 2. Então tá aqui, ó. A casa abriu aqui. Até então, o que nós temos aqui, pessoal? Basicamente, quase que na totalidade, aqui nós temos a estatística frequentista. Porque aqui vamos considerar uma situação. Nós estamos aqui olhando um jogo de uma liga como a Premier League da Inglaterra, onde nós sabemos que essa odd vai ser disponibilizada 3 semanas antes do evento, 1 mês antes do evento. Então o que acontece aqui? Tudo que a casa tem aqui, não vou dizer aqui 100%, mas boa, ou a maior parte aqui do que nós temos são dados estatísticos, tá? Da estatística frequentista, são as médias, frequências, onde o mercado tem lá todo o banco de dados do time, sabe qual é o comportamento do time em casa, fora, enfim, com todos os dados compilados que a casa de apostas tem, ela vai dar para nós aqui uma odd de abertura. E essa odd aqui, ela tem um caminho longo para percorrer aqui, às vezes de 1 mês, né, até o fecho. Então a casa tem poucos dados aqui para incorporar no modelo, certo? Então a partir do momento que a casa abre esta odd, ela passa então por uma abordagem bayesiana. Por quê? Porque nós temos aqui uma crença inicial, né? Vamos ao conceito do modelo bayesiano. Nós temos uma crença inicial que passa a ser modificado por novas evidências que vão surgindo.
Beleza? Então é isso que acontece aqui. Então a casa botou essa odd, nos disponibilizou essa odd de abertura, mas muita coisa vai acontecer aqui, porque até então a casa tem uma ideia muito vaga sobre escalação. A casa tem uma ideia muito vaga sobre o clima do jogo. Inclusive vão ter outros jogos deste time aqui neste intervalo de tempo, tá? Até que chegue este jogo que ela já precificou, que também vão impactar no modelo dela, você entende? Então muita coisa pode acontecer aqui. E aí alguém, digamos, um trader, um apostador, um punter, pode olhar a tabela e dizer, pô, eu já tô com o preço desse jogo aqui, mas eu tô vendo, só dando um exemplo, tá? Mas eu tô vendo que este jogo que ela precificou agora, exatamente esse time vai estar vindo de uma longa viagem de uma Copa Intercontinental ou de uma Copa Continental lá na Europa, né? E vai ter esse desgaste da viagem para então chegar para realizar esse jogo aqui em casa. E aí você talvez se sinta um espertão e queira aproveitar entendendo isso como sendo uma vantagem. Mas aí você para pensar, por que a casa de apostas já não estaria colocando isso nas odds? Será que ela seria tão ingênua de não estar observando isso nas odds? Veja que é um fator, aqui temos uma situação até certo ponto subjetiva, mas muito mais subjetiva para nós do que para a casa de apostas. Porque com certeza no banco de dados lá da casa, essa situação já ocorreu diversas vezes com esse time, nesta liga, ou com outros times, então ela tem muito mais dados para entender sobre isso, o quanto isso deve impactar na odd. Então provavelmente tudo que você pensar, mesmo que seja algo subjetivo, já está precificado. Você pode imaginar que a casa ela quantifica fatores que para nós são subjetivos, porque ela tem um conjunto de dados bem robusto para fazer esse tipo de análise, certo, pessoal? Mas então vamos lá, ó, segue comigo aqui, ó, não sai do foco. A casa fez a abertura, deu a odd de abertura, e a odd começa a fazer movimentos, tá? Por quê? Porque novas informações vão surgindo. Digamos que no treino lá um jogador chave do time, lá do meio campo, o criador, o cabeça do time, se machucou, saiu mancando do treino, certo? Então de que forma que isso vai impactar na odd? É uma nova evidência que vai surgindo, que vai ser incorporado no meu modelo através de um processo bayesiano. Então provavelmente a odd desse time vai subir. E vai subir exatamente porque a casa quer ou porque o peso do dinheiro, as informações que vão chegando para os apostadores também vão fazendo com que eles coloquem mais dinheiro no mercado, né? Já que eles têm essa informação antecipadamente, eles querem aproveitar, né, essa situação para ganhar EV aqui dentro de uma possível bet. E é isso que eles fazem. E aqui chega uma questão que é bem interessante e o porquê, vocês vão entender o porquê que eu sempre sugiro a gente se colocar no lugar da casa de apostas, para a gente começar a entender alguns processos dessa mecânica aqui das movimentações, das odds, tudo em relação ao mercado, tá? Porque assim, pensa comigo uma situação, digamos que a casa, ela sabe sobre essa informação, ela tem agentes que vão passar essa informação para ela, pessoas que provavelmente estão lá dentro do clube, talvez, quem sabe, né, numa Premier League, por que não? Informações privilegiadas que a casa tem para se antecipar, não permitir que um certo grupo seleto de pessoas tenham essa informação antes da casa. Mas aqui nós temos uma situação interessante agora para nós analisarmos, para nós avaliarmos. Você como casa de aposta, como que você procederia nessa situação? Porque digamos assim, como casa de aposta, se você antecipa a informação, você ajusta a linha antes. Então você sobe a odd porque você sabe que o jogador que se machucou é chave, você já tem um banco de dados e entende o impacto que isso deve ter na odd. E você se antecipa como casa de aposta e já sobe essa odd. Então muitas pessoas, principalmente aqueles que têm modelos mais profissionais, sindicatos, apostadores profissionais, grupos de investidores, que poderiam entrar face a essa nova evidência que está acontecendo, já não vão entrar mais, porque a casa se antecipou, você entende? Ela se antecipou. Então tem um ponto positivo, que a casa ela consegue ajustar
o seu risco de uma forma muito melhor se ela antecipa. Ela não sofre grandes riscos, a odd vai estar sempre muito alinhada, muito ajustada. Em contrapartida, pessoal, o que acontece? A casa não está incentivando a entrada de dinheiro no mercado, então o volume transacionado aqui pode ser menor do que ela gostaria. E obviamente que se é do interesse da casa, né, que tenha bastante dinheiro no evento. Então você, como casa de aposta, o que você faria? Você teria um gasto excessivo para ter pessoas mais por dentro de todas as notícias do mercado, de repente dentro dos clubes, para se antecipar face a essas novas evidências e já ajustar as linhas, evitando assim também que mais dinheiro entre no mercado, tá? E aqui eu falo do dinheiro mais sharp mesmo, né? Porque muitos que têm modelos agora vendo essa odd justa já não vão entrar mais. Ou você permitiria então que as pessoas, os apostadores mais profissionais, se antecipem ao mercado e ganhem este edge aqui sobre a sua book, sobre a sua casa, e aí sim, após haver essa entrada de volume transacionado no mercado, aí sim você corrige a odd, tentando fazer de uma forma que agora você torne mais atrativo lá o outro lado, o lado do away, porque daí o que acontece? Você também está incentivando a entrar dinheiro do outro lado, então você fica assim, ó, desequilibrando e equilibrando a balança. Com o passar do tempo aqui, isso o que acontece com isso? Estimula mais entrada de dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver no mercado, mais a casa ganha com o evento. O risco aqui para ela é que ela vai ter uma dificuldade maior para equilibrar o risco, né? Digamos que ela deixe essa brecha aí, neste exemplo de uma possível lesão num treino, e ela deixa essa possível brecha e um sindicato entra muito pesado, de forma a desequilibrar bastante essa balança. Então ela vai ter que fazer uma correção muito alta nas odds nesse momento para atrair apostadores para o outro lado, para voltar ao equilíbrio. E talvez, né, aqui que eu estou falando para vocês é uma coisa lógica, mas eu não tenho nenhuma comprovação disso que eu estou falando para vocês. Então a gente precisa pensar um pouquinho como tese, tá? Como hipótese aqui. Então talvez seja do interesse da casa ter um equilíbrio entre essas duas situações em que a casa se antecipa e em que a casa permite o volume transacionado maior e acaba trazendo um pouco maior de dificuldade apenas para fazer o equilíbrio da sua balança. O que você, como casa de aposta, faria numa situação dessas? Você entende que como é interessante a gente ter esse conhecimento, ou pelo menos organizar esse tipo de ideia na cabeça, porque vão nos alimentando com novos dados que a gente pode usar aqui do nosso lado, a nosso favor, quando a gente entende um pouco dessa mecânica aqui do mercado. Mas assim, voltando aqui para nossa análise bayesiana, então, cada novo dado que surge aqui, ele atualiza o modelo. Então, o modelo bayesiano é muito mais adaptativo. É o que nós temos aqui nessa parte de movimentação de odds, é um modelo bayesiano. Cada face a novas evidências que vão entrando no mercado, as correções vão sendo feitas aqui, certo? Então nós temos diversas situações aqui, subida, descida, cada jogo vai ter suas peculiaridades, cada time, cada liga, até que chega o fecho aqui, onde nós temos uma odd mais justa. E aqui, só para complementar essa parte, antes de seguirmos adiante, então nós temos uma situação que é mais ou menos isso aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho uma linha acima e uma abaixo. Veja que ela é uma espécie de funil, tá? Você está entendendo que aqui eu tenho uma região aqui muito maior do que aqui? O que acontece aqui? Vou falar para vocês, isso aqui é o grau de incerteza que a casa tem, tá? Sobre a odd. Porque aqui ela colocou essa odd 2, é uma odd mais ou menos centralizada nesta região de incerteza que a casa tem. Exatamente porque ela não tem muitos dados ainda sobre muitas coisas que ainda podem acontecer, essas novas evidências que vão surgindo e que vão impactando no modelo de precificação da casa, certo? Que nem eu falei, a escalação, o clima, enfim, parará, piri, tem um monte de coisa aqui para acontecer que vai modificar o grau de incerteza aqui desta precificação. Então é justo que quando ela coloca a abertura, ela coloque uma odd média ali, uma odd média, sabendo que mas essa odd pode ir, aqui eu exagerei o exemplo, mas é só para trazer o conceito para vocês. Então ela imagina, cara, essa odd aqui que eu estou colocando para vocês, que é de 2, mas ela pode ir a 2,40 ou 1,60 aqui, 1,70,
eu tenho todo esse grau de incerteza, mas com certeza agora com o tempo e as novas informações que vão surgindo, eu vou afunilando esse grau de incerteza, ao ponto que quando eu chegar lá no fecho, onde eu já tenho tudo, escalação, clima do jogo, tudo certinho, então meu grau de incerteza reduz. Isso impacta em outras situações, tá? Liquidez e taxa que a casa cobra, principalmente. Então aqui onde o grau de incerteza é maior, pessoal, nós temos uma menor liquidez, ela não permite que você coloque muito dinheiro, porque ela está equilibrando essa balança do risco, ela faz isso dessa forma, então ela deixa uma liquidez baixa aqui na abertura, e também bota uma taxa mais alta, tá? Uma juice mais alta aqui. E assim que o movimento aqui das odds vão se aproximando do fecho, esse funil aqui vai diminuindo, né? Vai se afunilando aqui essa situação da incerteza. Então aqui sim ela tem uma liquidez maior, agora ela permite no fecho uma liquidez muito maior e também cobra uma taxa muito menor aqui. Vocês entendem? Faz sentido para vocês isso aqui que eu estou mostrando? É assim que funciona, pessoal. A questão da precificação, então, aqui passa por um processo bayesiano. É um exemplo muito interessante aqui para a gente entender essa questão, né, da modelagem bayesiana. Agora vamos trazer aqui para o nosso lado, tá? Vamos trazer para o nosso lado aqui, porque quando a gente cria modelos, a gente pode criar modelos frequentistas, né, ou modelos bayesianos. E, como eu disse, as vantagens do modelo bayesiano é que eles são mais adaptativos. As desvantagens dos modelos bayesianos é que, porventura, eles podem incorporar características subjetivas dentro do nosso modelo e eles exigem um poder computacional maior, né? Então, beleza, vindo aqui para um exemplo de modelos que nós podemos criar, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. E eu vou, no próximo vídeo, vamos colocar na prática esse mesmo exemplo que eu vou trazer para vocês, tá? Então aqui eu tenho um time, tá? Um time X, certo? E esse time X aqui, conforme o meu modelo, ele tem, digamos, 50% de chance de vitória, tá? Conforme o meu modelo. Então esta é a minha crença inicial. Mas chegou agora, próximo ao jogo, 2 horas antes do jogo, 1 hora antes do jogo, e saiu a escalação. E neste momento eu descobri uma situação que é a seguinte: o Pedrinho vai jogar, o Juninho vai jogar e o Joãozinho vai jogar também. Conforme a minha base de dados, caso eu tenha, né, essa base de jogadores, eu, quando fiz a minha precificação e identifiquei, tendo essa crença inicial de que o time tem 50% de chance de vitória, eu vou na minha base, agora que eu tenho a escalação, uma nova informação surgiu, e eu descubro que esses 3 jogadores são meio campistas, e sempre que eles jogaram junto, todas as vezes que eles jogaram juntos, o time ganhou 60% dos jogos, certo? Digamos que em metade dos jogos, esses 3 jogadores não jogaram juntos, jogaram 2 ou 1, mas não os 3. Mas nos jogos em que os 3 jogaram, 60% das vezes o time ganhou. E eu pergunto para você aqui, sabendo disso, de que forma este dado novo, esta nova evidência pode impactar na minha crença inicial? Com certeza vai modificar, né, o meu modelo, essa escalação aqui, porque não foram todos os jogos que esses jogadores jogaram. Eu estou olhando jogos no geral, com todas as escalações. E agora não, agora eu tenho uma escalação específica que me traz essa nova informação, essa nova probabilidade. Então a análise bayesiana basicamente é isso que ela faz. Ela pega novas evidências e incorpora no modelo, modificando o modelo, né, trazendo aqui uma nova precificação aqui no caso do mercado esportivo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês então como que a gente pode pegar esse exemplo aqui exato que eu estou mostrando para vocês e colocar o teorema de Bayes para trabalhar a nosso favor aqui e entender então qual deve ser agora a nossa nova probabilidade. Só olhando aqui a gente entende que ela deve aumentar um pouco, né? Mas o quanto será que ela tem que aumentar? Então é o teorema de Bayes que vai nos trazer essa nova probabilidade agora, face a essa nova evidência aqui que surgiu no decorrer do tempo. Show?
Então é isso, é uma abordagem bem interessante aqui que a gente pode utilizar também. E se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, deixe o seu like, seu comentário, para que eu entenda e continue trazendo conteúdos de qualidade para vocês. É isso. Grande abraço, tamo junto.